onde a gente tem a possibilidade de ver. Esse é um exame de corpo total. É uma câmera que tem uma resolução de praticamente 3 megapixels de informação térmica. Então a gente consegue tirar dados extremamente detalhados. Tem mais de 70 mil pontos de temperatura, algumas passam de 1 milhão de pontos. Então cada quadradinho no corpo da pessoa, então vou abrir uma imagem dessa, a gente consegue pegar a informação. Essa é uma mulher, onde a gente tem a informação termográfica dela. Normalmente periferia frio, parte mais central do corpo quente. Isso é normal, e principalmente a região do tórax, onde estão os principais órgãos de cabeça. E aí todo o problema que ela tiver, desde inflamação, hormonal, vai aparecer aqui. E normalmente é sempre assimetrias térmicas. Então a gente compara a exposição contralateral, compara o joelho desse lado com aquele, deu diferença significativa. Que legal. A gente tem índices para isso. Muita coisa ainda não está feita, então tem muita coisa que ainda necessita. Exatamente. Então tem várias áreas, como a termografia, o custo das câmeras começou a reduzir recentemente, muitos hospitais, muitas clínicas médicas não têm a câmera. E essas que têm estão começando a entender, ver o que antes não conseguia, porque a câmera é extremamente cara. Pode ser comparativo a um PET scan? A gente fez o PET scan com melatonina. Só que o legal, não é radiativo, você pega em tempo real, a pessoa entrou na clínica, ela pode fazer numa salinha separada e o laudo sair na sequência. Como se fosse uma ultrassonografia. Que legal. Sem contato, sem nada. Né? Então a gente fez o PET scan associado, bem mais barato, e associado com a termografia com crianças com câncer ali no HC. Essas crianças tinham câncer de pineal, que era um câncer extremamente raro, extremamente complicado de trabalhar, e elas tinham retirado a pineal e a gente começou a trabalhar com suplementação de melatonina, para ver como que eles reagiam. Então as pessoas que eram retiradas a pineal, elas tinham taxa metabólica mais baixa, tinham falta de problema de dormir, problema de sensibilidade a frio, etc. Aí que a gente pegou essas crianças, deu melatonina por 3 meses e acompanhou o antes da cirurgia, pós-cirúrgico, pós-radioterapia, pós-quimioterapia e depois tomando a suplementação de melatonina. É um trabalhinho que acabou de ser aceito, está esperando agora para sair. E a gente fez o PET scan associado com a termo. A gente induzia elas a um desafio do frio, eles colocavam a mão por 15 minutos dentro da água gelada e a gente via a produção de calor pelo BAT, pelo tecido adiposo marrom. E depois ela entrava dentro do PET scan e a gente fazia a comparação das duas imagens. E a gente acertando a técnica e refinando, mais para frente o PET scan não vai ser necessário dentro do consultório. Imagina, um endocrinologista tem uma paciente no celular, ele faz a imagem, vê onde está a inflamação, fator inflamatório, fator de infecção, fator de tudo. Exatamente. Então é extremamente útil. Fator de Tudo isso dá câncer para termografia é maravilhoso, porque normalmente metabolicamente essas atividades já é acelerada. Aqui eu tenho essa aqui foi acho que tem um pouquinho para vocês terem só uma noção. É uma palestrinha rápida, só vou passar nos principais pontos. Aqui, os projetos que a gente está vinculado ultimamente. Então tem mais de 20, né? A gente se perde. Qualquer coisa, né? Toda quinta de manhã a gente vai pro CAID. O que a gente fez? A gente criou um grupinho aqui, com Itipola, lá na USP, o principal, com a Fernanda aqui na Fisiologia da Escola Paulista de Medicina, com o Fúvio, também aqui na Escola Paulista de Medicina com Neurociência, aí o João Bosco também está associado, e a gente tem outros aqui na Escola Paulista, mas está a ICB da USP, o HC, com o pessoal lá da Dermato, a gente vem vendo câncer de unha, uma coisa que eu nunca imaginei que seria útil a termografia, mas tem a chefe da parte do departamento lá de Dermato entrou em contato que ela fica retirando unhas de vários pacientes quando aparece uma melanoníquia estriada, uma lista preta que aparece na unha, que é comum aparecer normalmente nas pessoas, mas nem sempre está associado com câncer. É simplesmente, às vezes, um problema inflamatório. Só que para você diferenciar um do outro, não tem como, você tem que tirar e fazer a biópsia. Então tem uma fila de gente lá fazendo biópsia para tirar essa unha, e às vezes algumas são câncer e outras é simplesmente problema inflamatório. E a gente põe a câmera, hoje a gente consegue ver quando é quente, é câncer. É câncer. A gente está tentando travar a técnica. A gente põe a câmera, faz a imagem, ela faz a biópsia, como padrão que ela sempre fez. Depois de um mês sai o resultado, a gente compara e começa a fazer o índice para poder pôr isso. Aí climatério, também mulheres de climatério, de toda a parte do HC, as funcionárias, a gente está fazendo câncer de mama. E a gente vê pela mama o local da possibilidade do tumor, alguma coisa assim, se existe, se não existe. E a gente vem fazendo. E aí tem insetos aí,
Você pega a Unesp de Rio Claro, a maioria é tudo inseto. Inseto, é. Inseto, morcego, jacaré, muitos trabalhos, e os outros grupos, né? E a USP de São Carlos, onde tem o pessoal da engenharia lá, e é onde eu fiz o pós-doc, lá que está essa possibilidade de entender melhor a técnica. Porque, na verdade, a imagem termográfica é uma matriz de temperatura. Cada pontinho dela é uma temperatura, e a gente conseguindo analisar isso com cuidado e sabendo o diagnóstico do que está, a gente consegue chegar ao diagnóstico pela termografia. Mas é algo que ainda não precisa de mais estudo. As imagens ela mostra muita coisa que ainda precisa ser muito trabalhada. Exatamente. A evolução está chegando agora, onde Exatamente. você consegue tirar bastante resultados disso daí. Exatamente. O exemplo é o da Natália, né, para o Crosslink lá. Através da imagem, o cara consegue dar uma tensão de energia ali. E a gente é muito visual, né? Se E você oferece a visual, imagem, você acredita muito mais vezes do que uma análise estatística. Sim, claro. não. É engraçado. Mas às vezes o cara fala, é só um matemático louco. Exatamente. Que não é Mas matemático, não, a imagem é um mostra, cara você tem a hipotético, diferença é uma do hipótese, joelho. né? Fala, meu, o paciente acredita. Todos fazem assim, Ele você vai e atrás do mostra, valor. não, tá aí, tá vendo? A Exatamente. imagem está mostrando. Exatamente. Então, termografia tem aqui desde rato, lá com tipola, com os humanos, e a gente foi seguindo. Deixa eu ir passando rapidinho. Aí o que é a termografia começou lá com o filme do Predador, né? Que não mostrar. Você lembra, lá em 1987, né? Quando o Predador foi, acho que o primeiro momento, nossa, termografia na imagem térmica, etc. E aí uma imagem termográfica, né? Então a zebra no digital, no visível, e a imagem termográfica. Na radiação, né? Inverte a cor, porque o preto absorve mais calor e o branco reflete melhor o infravermelho, né? A radiação por infravermelho. Então, tudo que envolve coloração escuras tem a tendência de absorver calor do ambiente, tudo que é claro tem a facilidade de refletir toda a parte da radiação. Então, quando a gente compara aqui uma imagem termográfica que a gente fez de carros, né, isso é legal para professor avaliar se o aluno chegou agora ou faz tempo que ele chegou no laboratório. Você foi lá. Você vai lá no carro do cara, vê o freio. O freio demora, às vezes, horas para resfriar. Se tá super quente, acabou de chegar. Você chegou agora? Não, cheguei faz 3 horas. Você vai lá fora. Vou com a maquininha. Você chegou aqui, acabou de chegar. Cara. Mentiroso. Dá para avaliar. E aí a imagem é isso. Então, essa imagem, por exemplo, cada temperatura que está aqui, ela é convertida numa cor. É isso que a termografia faz. Então, na verdade, o que a gente tem uma imagem de uma matriz de temperaturas onde a cor é transformada numa escala de cor específica. Então, quando a gente pega essa imagem e coloca nela uma escala de cor, um palette escolhido, e esses palettes a gente pode escolher para evidenciar detalhes específicos, a gente consegue observar isso. Então, tucano, quando a gente chega lá pertinho, cada temperatura, cada pixel de quadradinho que tem aí é uma coisa. Então, tucano foi um trabalho que saiu na Science, até acho que você lembra desse trabalho do Denis publicou lá na Unesp, que o tucano joga o calor para o bico. O bico dele é grande porque quando ele voa, ele não tem como perder calor do corpo e produz um metabolismo extremamente alto. E esse calor, para ser dissipado, ele precisa de um radiador. Vaso contrai e vasodilata no bico. Então, quando ele está com muito calor, ele vasodilata, perde calor para o bico. Quando está frio o ambiente, ele vasocontrai e segura o calor dentro do corpo. Que legal. Vários animais fazem isso e somente com a termografia isso começou a ser compreendido, né? Todos esses detalhes de automaticamente o nosso organismo também ele compreende isso aí. Joga para a orelha, joga para os tem pessoas que do nada ele vê alguma coisa ele fica com vergonha, a orelha toda fica vermelha, mentira o rosto também, vermelho. Mentira também a gente pega por termografia. A gente consegue ver alterações. Você vai com a maquininha, pega na mentira. Aí tipo, o infravermelho, aí tem toda essa parte do infravermelho que eu vou passar rapidinho da origem, né? Os animais ectotérmicos e endotérmicos, né? Tem uma cobra de sangue frio se alimentando de um rato de sangue quente. Que legal. E aí uma imagem termográfica, ela tem o quê? A origem da termografia, a origem da possibilidade de visualizar, ela foi muito baseada na fosseta loreal das cascavéis e de outras obras. Esses organismos têm a capacidade de ver o infravermelho por sensores específicos da fosseta loreal. E aí os militares americanos estudaram isso em detalhes e criaram um sensor para a câmera termográfica, que é um microbolômetro, que permite ser estimulado pela radiação do infravermelho. Então, é da mesma forma que uma cobra observa, eles montaram isso. Então, esse orifício, né, que a cascavel tem, é uma membrana. Uma tecnologia que foi usada para poder fazer. Exatamente. Se inspiraram na cobra para entender a tecnologia e desenvolver uma engenharia em cima dela de um sensor. Então, ectotérmico. Nas falsetas e na língua, né? A língua é mais odor. Por isso que é bifurcada. Isso é muito legal. Ela é bifurcada porque se ela fosse somente num eixo, ela teria dificuldade de saber qual o local da fonte de odor. Então ela bifurca e passa isso no céu da boca, que tem 2 sensores que captam os odores.
E se tem mais sensor de odor no direito, ela sabe que é do lado direito que está o rato ou o organismo. Se é do lado esquerdo, ela joga para o outro lado. E ela resfria o focinho para diminuir o ruído da fosseta. Existem câmeras, porque imagina, a câmera termográfica ela produz calor e o sensor dela capta calor. Se o calor da câmera influencia no sensor dela, ela altera e pega muito ruído da câmera. Então ela resfria. Exatamente. Algumas câmeras ela têm um sistema de resfriamento do sensor com nitrogênio líquido. E fizeram isso associado com a bioinspiração de cobras, né? Ela resfria o sensor. A sua não precisa de nitrogênio líquido, não. Não, ela tem umas mais detalhadas ainda que tem que colocar nitrogênio líquido para resfriar, mas essa tem uma forma de captura diferente. Aí a imagem de corpo total é calibrada através de corpos negros, que tem em Sorocaba, e a evolução da câmera, né? De início era grandona, até que ela chegou no celular e de mão. O que a gente tem hoje a gente tem em torno de 4 ou 5 câmeras que daria para ser usada durante a atividade. Então a gente pode espalhar elas em vários locais e coletar esses dados, desde o indivíduo, desde a hora de simulação, para poder ganhar tempo. Isso é uma imagem em alta definição, onde você consegue ver os vasos passando, produção de vapor de água, a parte de evaporação na superfície do corpo, tudo, né? Aí eu trabalho com já estão usando para fazer coleta de excesso em paciente, né? Sim, tem a termoscan. Uma fita, né? Não, eles então, não tem um mesmo, você pegar, né? Só que é engraçado, essa termoscan ela tem uma sensibilidade, uma resolução baixíssima. O que ela faz? Ela capta a informação infravermelho e projeta, como se fosse um data show, uma imagem em verde sobre a pessoa. Então, você põe o braço lá, ela capta o infravermelho, você vê ela vai ver onde estão as veias, toda a parte e ela projeta como se fosse um projetor que tem dentro dela, a imagem ali e a pessoa vê o local. Só que eles vendem isso por em torno de R$200 mil. E o sensor disso é um sensor disso aqui, que custa $250. Isso aqui, baratíssimo se for pensar. Claro. E eles vendem por um valor altíssimo porque projeta. Uma câmera por R$200 mil, você compra uma câmera de termografia com uma resolução altíssima. Só que a empresa foi muito inteligente, né? Porque ela fez um sistema com um sensor barato, que tem um projetor que facilita o profissional. Até um momento ou outro isso vai cair, porque na hora que uma outra empresa entrar com a mesma ideia, com um sensor desse, que é muito melhor às vezes quase que o sensor que elas oferecem, vai vender o quê? Por R$10 mil, R$5 mil. Eles estão ganhando muito dinheiro vendendo esses termoscan, para avaliar o local. E aí é utilizado em várias áreas, né? Aqui na medicina, então, isso é uma imagem de corpo total da pessoa. E aí o que é feito? É feito comparações em regiões contralaterais, né? E o que a gente tem? Então, o benefício não necessita de contato, é totalmente em tempo real, não tem radiação, não tem nada. Então você consegue tirar a informação da pessoa com ela simplesmente estando no local. Normalmente o ideal é sem roupa, porque toda roupa altera a circulação e gera algum problema de vasodilatação em vaso porque cada roupa tem um calor específico, tudo né? isso. Então o ideal é manter a pessoa 15 minutos num ambiente ali a 23 graus e aí fazer as imagens de corpo total dela em regiões específicas. Estado de atividade anterior, alimentação anterior, tudo isso é evitado para fazer um laudo de exame de corpo total. No caso de um processo desse, onde o indivíduo vai estar fazendo uma atividade, a gente absorve isso dentro do projeto e consegue trabalhar com esses dados, sabendo o prévio dele limpo e depois na atividade. Como ele reagiu. Dentro da área da medicina, tem um monte de possibilidades. Acho que tem aqui os primeiros termografias que existiam eram aqueles de contato, acho que você estava falando. Você põe um papel em cima e ele muda a cor. Acho que foi desenvolvido pela Boeing lá na década de 1980, 70, só que o problema é que a resolução era baixíssima e necessita do contato, né? Você força sobre a pessoa. Depois, com a termografia, você não tem mais contato nenhum. Então a pessoa está ali, você consegue tirar o dado de forma totalmente. E a simetria térmica é a saúde. Se a pessoa tiver os lados iguais e não for, que acontece muito em mama, às vezes ela ter bilateral, né? O câncer ser bilateral. Consequentemente, vão ser simétricos. Mas aí vem a capacidade da análise nossa mostrar que aquela lá não é a normalidade da mama. Porque normalmente quando aparece de um lado só vai ser assimétrico e consequentemente vai ser algum tipo de disfunção que a pessoa tem. Mas a simetria tende a ser saúde, tende a ser normal. Então, tipo, mama é visível, sabe? Você vê na hora a localização porque existe uma angiogênese, onde existe uma alteração circulatória no local onde tem essas células e isso dissipa calor para aquele ambiente. Então, quando você compara os dois, você já localiza essa porção. E aqui uma lista do que é possível fazer até hoje, até esse momento com termografia.
Então tem várias formas que você pode estar utilizando ela. Uma das formas que foi mais utilizada é fibromialgia, aquele problema que aparece, que é psicológico e é difícil constatar isso, porque a pessoa fala a dor e você não tem um padrão para observar isso. Aí desenvolveram uma técnica só para fibromialgia recentemente, com briose. Aí tem pé diabético, que é um problema sério, que você só vai perceber o efeito quando às vezes a pessoa já está perdendo. Exatamente. Então você consegue ver a evolução disso pela termografia. Alterou a circulação de um dedo, etc. Olha, você está tendo algum problema associado com diabetes e, consequentemente, você tem que tratar isso antes que comprometa o membro, o pé. Parte de câncer de mama, onde tem muita coisa feita. Esse aqui é o trabalhinho do BAT que a gente fez com o PET scan, que está praticamente aceito, agora está saindo. A gente fez a avaliação do pré e pós, né, na produção de calor. Melatonina, né? Melatonina. Tem várias coisinhas. Medicina veterinária vem usando muito, por causa de cavalos, principalmente, que é o que mais dá dinheiro. Então você consegue ver a lesão no cavalo, problemas de articulação, problemas de como colocar a célula de forma correta, porque a célula pode gerar problema na coluna desse indivíduo e, consequentemente, gerar uma impossibilidade do indivíduo fazer atividade, etc. E outras áreas também aqui é parte de crime. Trabalhei muito com a parte de ciência forense. Utilizando parte de termografia para avaliar intervalo pós-morte, né? Porque você precisa saber o tempo do perito chegar no local e o tempo que aquilo ali está decompondo. E é utilizado, uma das técnicas mais utilizadas é a parte de insetos, que você sabe qual inseto está lá, quanto que ele cresceu, qual a temperatura que está. Você consegue associar com o intervalo que aquele corpo foi jogado no ambiente. E a presença de drogas altera também isso, né? Então a gente fez vários trabalhos com insetos e temperaturas para avaliar isso, utilizando, nesse caso, os porcos, né? Que são o material mais... Então a gente colocava o porquinho, deixava decompor e acompanhava a temperatura, etc. E depois associava com algoritmos matemáticos para determinar o intervalo pós-morte desses indivíduos e poder auxiliar. Então aqui temperatura do corpo, temperatura da exposição, e aqui a gente usava esses data loggers, que eu comentei, esses registradores. Daria para colocar, por exemplo, em cada um que vai entrar no simulador, um desses. A temperatura do corpo em decomposição, ela vai lá em cima, ela cai lá embaixo, depois ela volta, porque como essas bactérias agem no organismo, você libera energia de novo, né? Então você tem o pico da morte, cai lá embaixo. Queda, depois começa a subir decompor, de novo. Mantém. Depois cai de novo porque não tem mais o que decompor. Mas aqui é o interior dessa carcaça e aqui é um ambiente em preto, em vermelho o dentro e o preto fora. Chegava a quase 25 graus de diferença o ambiente externo para o ambiente interno. Legal. E daria para colocar esses sensores, às vezes, dentro de cada um que vai entrar. Porque daí você saberia a temperatura que ele está recebendo lá dentro e depois saindo. De tempo em tempo. Tem outros também que dá para pegar a temperatura corpórea, que são esses termômetros, como que eles são? São umas pastilhinhas. Pequenininhas? É uma pastilha. E elas mandam mensagem eletrônica? Depois a gente retira os dados. A gente programa ele a cada 30 segundos, ele vai ficar pegando dados de temperatura. Ah, é? Aí depois, no final do dia, a gente pega todos esses dados. É tipo um eletrodo, né? Igual eletrodo, bolinha. A gente programa, põe na pessoa em algum local dentro da roupa e ele vai. Aí no final a gente vê cada indivíduo, quem se expôs mais, quem se expôs menos. E quantos você disponibiliza disso? A gente acho que a gente deve ter uns 20, 25. Talvez sejam, mas entra quantos? De 10 em 10, né? Entra de 10 pode entrar até um pouco mais, pode entrar até os 20. Nossa, isso seria legal. Porque daí a gente poderia acompanhar o laudo depois, ver se como cada um se de um para o outro, né? Enquanto e às vezes um deve se expor porque a gente casa com a exposição. A exposição é a mesma, mas o organismo que reage diferente. Mas pode ser que às vezes um tenha um contato mais próximo. Um é mais ousado, sei lá. Mas às vezes pode ser uma informação que você ainda não sabe também, né? Não, pode ser que a gente descubra. Ué. Porque a gente vê a... Porque às vezes você acha que a exposição é igual. Mas aí você vai ver que... Aí você vai estar avaliando individualmente. Sim. E poderia até tentar observar, eles se deslocam dentro do simulador ou eles ficam no mesmo local? Eles ficam no mesmo ponto. Ah, legal. Saber o local que ele estava e depois associar qual o local mais quente e mais frio. Isso também dá pra gente brincando com esses dados. Legal. E aí toda a parte... Porque os gases, os calores vão tomando conta do ambiente inteiro, né? Depois ele fica homogêneo na temperatura. É claro que em cima é mais calor sempre e embaixo é mais frio. A gente pegaria toda essa dissipação do calor, conseguiria mapear até mesmo onde está a região mais quente, mais fria, etc. Deixa eu ver aqui, eu vou mandar uma filmagem esses dias. E aqui é a decomposição da carcaça e a temperatura sendo aumentada. Então, quanto mais quente, branco e vermelho, quanto mais frio, em torno de azul e preto. Você percebe que com o passar do tempo ela vai dissipando o calor. Aí aqui na fisiologia comparada, aí o tucano. O Abe descobriu isso porque ele viu que o tucano escondia o bico à noite para dormir.
Aí ele falou, mas por que esconde o bico? Aí ele associou com frio. Falou, deve ser passando frio. Ele põe no meio das pernas, fica assim, dormindo. E aí eles começaram a fazer a termografia e saiu na capa da Science, em 2010. Uma bobeira. Raiva, né? Uma bobeira. Bobeira, mas você não tem uma ideia dessa. Nossa. Cara, esse aqui pra você ter uma ideia. Mas eles ficam lá dentro? Sim, por dentro. Não, fica lá dentro, Vargas. Fica aqui por trás, aqui. Tem um momento que você fica lá atrás. Aí os gases saem. Isso aqui já é alguns momentos Não, quando peraí, você abre. me explica direito. Não dá. Não, aqui não, tem aqui por dentro, aqui por trás. Não, vai queimar sua máquina. Não. Vai queimar a pessoa. Vou mostrar que tem várias filmagens que eu boto. Gente do céu. Nem eu pensava que era assim. Eu pensei que era um foguinho. churrasqueira, né? Uma Sai churrasqueira. lá de dentro, tá vendo que eles estão saindo lá de dentro? Ó. Peraí, o cara... Ó, estão saindo lá de dentro. Não, eles estão saindo de Tem dentro? alguns que saem daqui de dentro. Eu vou Não, mostrar peraí, até me alguns explica filmagens. direito. Peraí, aqui ele tá Eu vou mostrar. saindo. Tem várias filmagens. Deixa eu mostrar as filmagens dele aqui. E reforça, eles não querem dar um Gatorade pro rapaz. Não, É. Tem que dar porrada. Ó pra você ver, a gente vai tirar do bolso, cara. É, porque... aqueles pensaram que não era necessário. Pô, coitado dos caras, mas ele não deixa, né? Pra você ver como é. Se tá lá é porque gosta, né? Não, depois a gente vai furar, vai fazer, né? Tem tudo isso, não Que nem os precisa. maratonistas ali da Maratona de São Paulo. Os caras correram a manhã inteira, e com a fila, 60 maratonistas. Chegou uma hora que formou uma fila pra gente tirar da... O cara terminou, era meio-dia, ele ficou até às 4 esperando pra fazer o exame. Na boa, ele falou, não, tudo bem aqui, fica cegado. Tipo, é gente que gosta, né? Esse que é o detalhe. Não, gente, ó. Coloca só a gente gosta. pra correr, que eu já ia estar. Ó. Nossa, imagina. Cigarrinha da cana que a gente fez com o pessoal. Ah, eu vi da cigarrinha. Aí saiu publicado na Scientific Reports da Nature. Assim também, que ela produz calor e dissipa. Aí teve a da mosquinha também, né? A mosquinha é muito Saiu louco. super... Divulgou muito, Nossa, né, cara? Uma bobeira, mas é o detalhe da bobeira, né? De Da você ver o bobeira, de você resultado. ver uma coisa, né? Saiu praticamente tudo que é jornal de ciência no mundo, uma brincadeira que a gente fez com a mosquinha, a gente dando entrevista na USP, Foi, ciência, eu vi. na FAPESP, não sei o quê, super interessante, saiu falando. O que foi? Então vou mostrar, saiu no Estadão, o Fernando... Eu li. Ele fez uma relação da cerveja, né? uma coisa louca, mas foi pro boteco, né? Isso que é legal. A ciência foi lá no boteco, pra pessoa do boteco mesmo. Foi isso, cara. O ser humano utiliza muito vapor de água, né? Ou seja, o suor para você perder esse calor. Os cães não têm possibilidade de suar como a gente faz, então, consequentemente, eles têm a língua, ofegação, passa o ar gelado numa região muito quente, consequentemente ele evapora e resfria. O gato lambe o corpo inteiro, porque não tem produção. Agora, insetos e outros organismos não tinham até o momento definido nada que permitia essa perda de calor. Tipo, bater asas, etc., mas batendo asa ele produz calor. Tanto que a vespa usa muito isso, de ventilar o ninho batendo asa. A abelha também, né? Pra esfriar, né? Depois que eu vi que o ovo respira, você perdeu uma semana passada, a gente teve uma que o ovo, se você colocar uma fundurex nele, ele sofre. Mas ele é todo começa... cheio de porinhos. Isso. E os poros alteram a quantidade de chega metabolismo. como se ele chorasse. Se você colocar um microporo nele, alguma coisa, ele vaza até o ponto de pingar 1 ml, você vai falando. Foi. É impressionante. Cara, é demais. E aí, inseto, a gente estava observando um pouco da termografia desses organismos. Colocamos fazer imagens ao longo de 24 dias desses insetos. Então, são várias moscas vistas por cima. Tem um monte de mosquinha aqui. E na hora que a luz apaga, vocês vão perceber que começa a aparecer um monte de ponto preto, né? 4h30 da tarde, 5h30, 5, 6, vai apagar 6. 5h30, 6, apagou a luz. Olha um monte de pontinho preto aparecendo. Eles pararam de ter atividade, ponto preto frio, vermelho e branco quente. E aí a gente falou, tipo, o foco era criminal, parte de entender a fisiologia delas para intervalo pós-morte da carcaça, do indivíduo, etc. E a gente começou a perceber que tinha algo a mais ali que não era o foco do projeto, só que chamou atenção. A gente falou, vamos entender o que é isso. Aí a gente foi ver com calma esses pontos, ou seja, ela faz alguma coisa que resfria e isso é feito à noite. Durante o dia ela volta. Na hora que volta a luz, aqui está 11 horas da noite, mas depois que volta, ela volta em atividade e reduz isso. E o que é a imagem digital? Ela faz isso. A gotinha, tá vendo então? Tô. A babinha ali, ó. Ela faz uma gota, põe para fora e engole.
Cara, depois você acredita que quando eu vejo uma mosca, eu tento ver se eu consigo ver a gota. Por causa de você. Eu falo, vê essa gota que ele viu. Esse na realidade, a função dessa gota aí é refrigerar ela. Tinha já descrito antes na literatura que era para evaporar a água, concentrar o líquido em questão nutritiva de açúcares e reduzir o peso inerte de voo da mosca, que é maravilhoso a hipótese. Ou seja, ela faz isso, evapora a água, concentra o açúcar, fica mais leve, mantém o combustível mais eficiente dentro dela. E ela fica mais leve para voar e ganha eficiência de voo. Isso foi descrito mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. E a gente nem estava focado nisso, mas quando a termografia mostrou esse lado, a gente foi mais procurar. Vamos fazer um zoom e ver esses indivíduos separadamente. Quando a gente fez o zoom, 4 mosquinhas vistas de cima, frio, preto e roxo, ela faz a gotinha, na hora que ela engole, gotinha. A cabeça esfriou, ficou azul. É muito segundos. Louco. Olha lá a gotinha. Faz a gotinha, põe pra dentro e vai começando, ela vai ficando de cor totalmente diferente das outras que não estão fazendo. Isso ela faz à noite por quê? Porque ela vai passar 8 horas sem acesso ao alimento. Ela diminui a temperatura corpórea, diminui o metabolismo, economiza energia durante esse tempo e depois volta, como um beija-flor faz durante a noite também, né? Ele diminui a temperatura corpórea porque ele tem um alto gasto energético. E se ele ficar com a temperatura 37, 38, 40 graus, ele vai gastar energia à toa num período que ele não tem como voar. Então ele reduz o gasto energético e volta à noite, de manhã, à atividade. E elas fazem isso também. Então, quando está muito quente, aí a gente associou. Fizemos micro-CT, a gente fez tomografia computadorizada com as moscas, cérebro, olho composto, a parte do aparato bucal e músculo de voo. Então, vocês vão ver aqui na base do cérebro que vai escurecer na hora que ela engole um pouquinho. Escureceu. Isso aqui é saliva entrando gelada. Olha lá, escureceu. E é o mesmo efeito que a ofegação faz. Ela resfria um tecido de alto gasto energético que é o cérebro. E ela é só o olho. À noite ela não tem como fechar o olho como a gente, né? Então ela resfria a atividade, já que o olho não está tendo função nenhuma, reduz o metabolismo e, consequentemente, sobrevive com um menor gasto energético à noite. Quando a gente fez os gráficos avaliando, isso aqui é o comportamento, e a gente fez os gráficos avaliando cada ponto, aumenta a temperatura do ambiente, aumenta a frequência de comportamento da gotinha, ou seja, é diretamente relacionado com a temperatura. Gota, em coisa de menos de 10 segundos, a temperatura cai menos 6 graus em relação à temperatura do corpo. Né? E a gotinha é o mesmo processo do suor nosso. Né? À medida que a gente começa a suar, aquela gotinha já vai evaporando. Quanto menor a gota, mais eficiente o suor. Depois que você molhou, depois que eles saem lá totalmente molhados, esse suor é difícil de dissipar. Você precisa de uma corrente de convecção boa, né? Você tira a roupa, um vento passando, aí você sente o resfriado. Mas dentro da roupa, aquilo lá fica mais difícil ainda de perder calor. Não, com certeza. Porque ele vai ganhando calor, na verdade, no ambiente e pode até cozinhar. Esse é o processo. E aí, quando a gente compara dia e noite, a gente vê também que à noite o comportamento é muito maior. E foi aquela coisa assim que a gente descobriu do nada e foi o que mais dissipou. Mas teve repercussão, gente. Com a mosquinha, tipo, parte que faz com câncer, a parte que faz com criança com câncer de melatonina, não teve, é engraçado, o ser humano é curioso. Né? Demais, né? Mosquinha, ai que legal! No Japão, eu pegava e acompanhava no site da Nature onde estava sendo mais dissipado. O Japão é o pico de Twitter e não sei o que da mosca. Olha que doideira! O japonês tem esse lado, eu não sei, de ser curioso. Curioso! E, nossa, era só Japão que ficava fazendo toda essa relação. E aí a mosquinha fazendo. Não, esse é aquele. Não, esse é o seu tucano, né? Tipo, não é? Mas à toa. Sensacional. A gente com mosca, com formiga e vespa, a gente está organizando para publicar. Que é. Elas fazem atrofalaxe. Só que a atrofalaxe sempre foi associada com hierarquia e simplesmente troca de sinalização. Com a termografia a gente viu que o calor é transpassado. Então o indivíduo que vai para forragear, ele volta ali esfriado. Ele joga para quem está esperando ali, esse indivíduo esquenta. Esse indivíduo esquenta e leva para a larva. Agora imagina a larva ganhando 5 graus com esse calor que vem vindo do cara que voou. Reduz o tempo de desenvolvimento larval e economiza energia. Porra, que legal! Eu acho que os simuladores terão noturno e diurno também, mas é importante ter diurno e noturno. Ele é preparado para a noite. Escureceu, ele já começa a produzir uma série de coisas que durante o dia não produz. Ou para de produzir, entendeu? Também. A própria melatonina, entendeu? Existe a tendência, né? A temperatura corpórea começar a reduzir à noite. Talvez não sei como é que eles reagiriam. Então, é interessante um desses simuladores aí, pedir para ele ser feito à noite. Até porque, como eu falei, né? A maioria das ocorrências elas se dão à noite, entendeu? Seria bacana o Bob estar aqui hoje. Nossa.
Mas eu já vou adiantar com ele, eu vou ligar para ele amanhã. A gente vai bater um papo nisso aí. Eu vou... Esse vídeo, eu vou escrever um texto maravilhoso, longo pro blog. Fantástico, entendeu? Dar os contatos dos dois e nessa semana a gente estabelecer tudo, organizar o que você vai precisar. Nesse dia 3, tem uma apresentação que vocês fazem, é isso? Tipo uma palestrinha mostrando. Isso. Vai mostrar essa aqui, vai eu acho que legal você fazer um apanhado rapidinho. Não, só que você mostrou pra gente que a termografia, aplicação, e se você conseguir, as possibilidades do bombeiro ali que você falou, de ter colocar na roupa, de tempo em tempo. Entendeu? Porque esse trabalho, cara, vai ser um trabalho, assim, parece significante, né? O bombeiro, né? O serviço é um serviço... Não, é a título de Brasil, a título de América Latina, cara, é a referência, o estado de São Paulo. Nós somos a referência em tudo. Se for falar comparado aos americanos, à Europa, a gente está evoluindo ainda com eles, entendeu? Sim. Mas estamos ali, em termos de técnica, são muito lado a lado, entendeu? Em termos de trabalho e tal. Em termos de tecnologia, eles estão mais despontados que nós. Até na ciência, tudo chega para nós depois que chegou para eles, entendeu? Em termos de maquinário, em termos de material, né? Nós sabemos que a gente passa essa dificuldade no Brasil, em termos de tecnologia de material. Sabemos que existe, muitas das vezes para chegar, ser utilizado, às vezes vem de iniciativas individuais de um ou outro que vai buscar a técnica para depois dizer, isso aqui é bom, aí o Estado depois acaba adquirindo aquilo, né? Esse material é bom, aí o Estado acaba se interessando em manter e comprar. Mas, com base a isso daí, é uma dimensão muito grande, entendeu? Temos conhecimento, a repercussão. Pode ter certeza. Se prepare para algum momento, de repente você estiver lá, tá chegando a Globo, tá chegando o SBT. É verdade, não. Tô brincando não. Tô falando sério. Chega e faz uma puta de uma matéria voltada para isso, onde no Bombeiro está sendo feito esse estudo em São Paulo, busca isso, visando isso. O marketing é muito bom, entendeu? Até o pessoal gosta de vender essa imagem e dar audiência também, entendeu? E eu que nem falei, as revistas, entendeu? Tem umas 4, 5 revistas aí da área de segurança, bem como todo ano tem, no Brasil todo, no mundo todo, uma coisa chamada Feira Nacional de Segurança, Feira Nacional de Bombeiros, entendeu? Feira Bom, Feira Seg. Bombeiro é sempre referência para isso. Não tem, então é super bacana, fantástico. Acho que vai ficar lindo. Esse trabalho nosso aí. Show de... Uma coisa que era